Bora conversar então agora sobre pincéis de olhos. Vou contar um pouco pra vocês quais são os que eu mais uso e quais são os que eu mais gosto, mais recomendo. E eu separei aqui 6 pincéis pra vocês que é indispensável e que eu uso em quase todas as maquiagens. Primeiro vamos falar sobre pincéis de esfumar, tá bom? Os pincéis que eu mais uso no momento são esses 3 aqui. O primeiro é um pincel de esfumar bem gordinho, que é muito bom ter, principalmente se seu olho é maior, né? Você consegue fazer um esfumado inteiro de uma cor só. Ele encaixa muito bem aqui na pálpebra e traz um esfumado mais rápido, né? Então, se você quer algo mais rápido, é muito importante você ter um pincel grandão. Esse aqui meu é o da Vult, é o número 15. E ele é assim, bem gordinho, então prepara aí pra você tirar um print do pincel. Depois sobraram 2 pincéis de esfumar. Como vocês podem ver, se você colocar os 3, um do lado do outro, temos um grandão, um médio e um menorzinho. Quando a gente está construindo um esfumado, o que eu gosto de fazer? Primeiro eu gosto de aplicar uma sombra mais clara com um pincel bem fofinho. Então a sombra mais clara eu aplico um pouco acima do côncavo, com um pincel bem fofinho. Depois eu venho com um pincel médio e aplico um pouco abaixo da sombra mais clara. Venho com uma sombra mais escura e encaixo bem aqui no meu côncavo. E depois eu venho com um pincel pequenininho que eu consigo fazer detalhes e esfumar a cor mais escura, que eu quero que chame mais atenção na maquiagem. Então é por isso que eu sempre recomendo ter 3 pincéis de esfumar, tá bom? Meu segundo pincel é esse aqui da Belize. Ele não tem numeração, a numeração dele veio na embalagem e eu não tenho mais a embalagem. Mas ele é um pincel de esfumar médio, assim, ele é muito bom, bem fofinho. E o terceiro, eu tenho 3 pincéis desse aqui, porque eu uso ele demais. É esse aqui da Macrylan, ele também é bem fofinho, ele tem as cerdas mais curtas. É um pouquinho mais de precisão, mas também é de esfumar. É o W911 da Macrylan. Eu tenho ele no cabo preto, no cabo branco. Eu gosto bastante, é um dos pincéis que eu mais recomendo para esfumado. Você consegue trabalhar muito bem em todos os tipos de olhos. Então, assim, de todos os pincéis que eu vou recomendar hoje, esse aqui é o que eu mais uso e o que eu mais gosto. Para os pincéis que trabalham mais os detalhes da maquiagem, tá? O meu quarto pincel que eu vou recomendar pra vocês é esse aqui da Macrylan também. Ele é um pincelzinho assim, achatadinho, tipo uma língua de gato, só que ele é bem fofinho e bem pequenininho, ó. Menor que o meu dedo. E eu uso muito ele pra fazer tanto delineado esfumado, tanto esfumado na parte inferior dos olhos. Ele é muito bom porque ele é bem macio e bem pequenininho, então eu recomendo bastante. É o B907 da Macrylan, é um pincel de precisão, tá? Esse pincel aqui, ele é um pincel lápis, ele é bem pontudinho assim, ele é bem firminho e ao mesmo tempo é macio. Eu uso bastante para esfumar o delineado quando eu vou fazer delineado infinito ou para fazer detalhes na maquiagem. Esse aqui é da Ruby Rose, é o E05. Então, um pincelzinho lápis é um dos pincéis que eu mais uso também, gosto bastante para fazer esfumado de sombra. Mas quando eu quero que fique bem preciso e quero que a sombra mantenha no lugar, só que com um esfumado um pouco melhor. Então eu uso muito ele. E o último pincel que eu vou recomendar pra vocês é esse aqui. Esse é um pincel de unha da Belize, é o número 000. É um pincel que eu uso pra delineado e pra detalhes, quando eu quero fazer alguma bolinha. E principalmente delineado, eu uso muito ele. Ele tem a pontinha bem fininha, bem de precisão mesmo. Consigo até fazer o contorno dos lábios. Recomendo demais, amo muito. Esses são os 6 pincéis de olhos que eu mais recomendo, que eu uso demais e que você não pode deixar de ter.